eu sou o Fernando Capês e começa agora o Discutindo Direito. Discutindo Direito. O assunto hoje é extremamente sério. Nossa convidada é a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. Ela é a 5ª promotora de justiça de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. É coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo. Mestre em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, para tratar da explosão dos crimes de feminicídio no Brasil. É com grande prazer que nós recebemos a doutora Vanessa Terezinha Souza de Almeida, promotora do Ministério Público de São Paulo. Muito bem-vinda, doutora Vanessa. Muito obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui conversando sobre esse tema e poder difundir um pouco mais aspectos relativos à prevenção e sobre como todo o Brasil, como sociedade, pode evoluir para o enfrentamento dessa epidemia. Doutora Vanessa, uma pergunta que não quero calar. Todos os telespectadores certamente estão se indagando. No ano passado, nós tivemos mais ou menos cerca de 1.500 feminicídios e praticamente 1 milhão de casos de violência doméstica, 65% dentro dos lares, do ambiente doméstico e familiar. A minha dúvida é a seguinte: já aumentaram as penas, hoje o feminicídio dá 40 anos de prisão, tem medidas protetivas, medidas cautelares, tornozeleira eletrônica, afastamento do lar, proibição de aproximação da vítima, proibição de frequentar os mesmos lugares e, no entanto, não param de crescer esses crimes. O que está acontecendo? O direito penal está falhando? Acho que nós precisamos pensar a violência contra a mulher e o feminicídio com a complexidade que ele tem. Esses são 2 problemas que são tratados em políticas públicas como complexos, e eles são complexos porque a própria definição de alguns termos ela é discutida e não é muito bem aceita. Então, para algumas pessoas, falar de gênero é algo complicado, é algo que não é tolerável. Para outras pessoas, isso é discutido como um crime passional ou não. Ainda há quem acredite nisso. Ele é complexo ainda porque envolve uma enormidade de tomadores de decisão para o seu enfrentamento. Não basta falar no executivo, não basta falar no legislativo, não basta falar no judiciário, no Ministério Público, na defensoria, na assistência. Nós precisamos falar com as empresas, com a sociedade civil como um todo, com cada cidadão. E ele é complexo ainda porque nós não conseguimos dizer que, se a gente aumentar a tornozeleira hoje, se a gente colocar a tornozeleira em todos os casos de violência doméstica, em quantos % a gente vai diminuir, a gente vai conseguir zerar o feminicídio, a gente vai conseguir zerar a violência doméstica. Ele é complexo porque a gente não tem uma regra de parada, nós vamos somando alternativas. E acho que o nosso grande problema é tratar exatamente a violência doméstica e o feminicídio como uma questão criminal, que nós vamos resolver com mais pena, com mais medidas focadas no direito processual, como cautelares, quando a gente não reconhece que a grande maioria das vítimas de feminicídio, algo em torno de 80%, nunca procurou a justiça, nunca procurou o Ministério Público, nunca procurou a polícia, nunca fez um registro de boletim de ocorrência. Vamos fazer assim, doutora Valéria, vamos dividir qual é um tema multidisciplinar que tem que ser enfrentado em várias áreas. Vamos fazer uma divisão para a senhora poder explicar. Tem a área da segurança, tem a área da educação, para prevenção, enfim. Eu queria ouvir da senhora cada uma destas áreas, mas antes fazer um alerta aqui para quem está nos ouvindo, porque o feminicídio é assassinar uma mulher em razão de violência doméstica ou em menosprezo à sua condição de mulher. Isso é feminicídio. Matar mulher por outro motivo é femicídio. Então, se houve 1.500 feminicídios, não significa que só foram assassinadas 1.500 mulheres. Muitas outras mulheres foram assassinadas fora desse contexto. Queria que a senhora desse uma explicação sobre isso. O femicídio, matar a mulher por qualquer outro motivo, e o feminicídio em razão da violência doméstica.
Acho que essa diferenciação é essencial. Assim, o feminicídio ele envolve ou violência doméstica e familiar contra a mulher ou menosprezo à condição de mulher. Envolve essa noção de ódio nas relações. E aqui acho que um alerta importante. Quando nós falamos de um aumento de número de feminicídio, que esse aumento tem sido recorrente, a gente precisa reconhecer ainda que parte desse aumento se deve a uma melhora no tratamento dos dados, porque por muito tempo os assassinatos de mulheres eles constavam nos boletins de ocorrência como homicídios de mulheres. Então eles não entravam na cifra do feminicídio, eles só entravam mais para frente quando durante a investigação se apurasse as circunstâncias. Vamos explicar isso então direito, quer dizer, as mulheres eram assassinadas em grande número, mas era catalogado como homicídio, digamos, um homicídio não especial, um homicídio que não é um feminicídio. Exato. Um homicídio comum. Exato. Comum no sentido de que é um homicídio contra homens, contra mulheres, tratado da mesma maneira. E não era catalogado ainda como feminicídio. Então quer dizer que deve ter havido muito mais homicídios de mulheres não catalogados pela violência doméstica. Exatamente. Ainda hoje, em alguns locais, em alguns estados, ainda há feminicídios que constam nas investigações, que constam nos boletins de ocorrência como homicídio e não como feminicídio. E há uma orientação, segundo o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e precedentes internacionais, para que todo caso de mulheres, de assassinato de mulheres, de morte de mulheres, parta de uma investigação de feminicídio. Então, essa análise não dá para ser feita sem fazer as duas coisas em conjunto. Você tem que olhar os homicídios de mulheres para ver se foi um feminicídio e tem que olhar os feminicídios e talvez somar alguns números que foram desprezados no caminho. O Distrito Federal, por exemplo, já adotou essa regra. Todos os casos de assassinatos de mulheres, eles são catalogados como feminicídio. Perfeito, e ajuda isso na prevenção. Vamos começar então tratando da primeira esfera, que é aquela que as pessoas compreendem mais, que é a esfera de botar o assassino na cadeia, né? Que é importante, tem que ir pra cadeia e tem que amargar na cadeia, assim, quem mata a mulher, qualquer assassino. Mas no feminicídio é um crime que realmente desperta uma indignação especial. Minha primeira pergunta: o que falta fazer? A senhora é uma promotora criminal, tem o Ministério Público, foi minha instituição também. O que tem que fazer mais? As penas chegam a 40 anos, tem cautelares. O que pode ser feito ainda na área criminal? Bom, no que se refere à punição dos autores de feminicídio, a pena já é a mais alta do nosso ordenamento. Não me parece que só aumentar a pena aqui vai resolver. Me parece importante se valer tanto das prisões, temporária, preventiva, sempre que possível, que estejam presentes os requisitos da urgência, do perigo de liberdade, que na maioria dos casos de feminicídio ele está presente, porque o autor, exatamente pelo vínculo, ele ainda vai ter contato com testemunha, ainda pode estar tendo contato com familiares, e aí o risco de se valer desse relacionamento para impedir a responsabilização é muito alto. É importante ainda no direito penal pensar na responsabilização dos crimes que compõem essa escalada de violência doméstica. A violência doméstica é marcada por ser cíclica e, mais do que isso, por um agravamento da violência a cada ciclo. Então é importante punir a ameaça, é importante punir o stalking, é importante pensar em todos esses crimes que ao longo de 8 a 10 anos, que é o período que uma mulher demora para sair do ciclo de violência, ela suportou. E punir ainda um dos mais difíceis de punir, que é a violência psicológica, porque ele fala de dano emocional e para muitas pessoas não é o posicionamento do Ministério Público de São Paulo, para a gente não precisa de laudo pericial, mas para muitas pessoas há a compreensão de que precisa de um laudo médico, de um laudo demonstrando esse dano emocional. Para o Ministério Público de São Paulo, esse dano pode ser demonstrado pela palavra da vítima, por testemunhas. No aspecto penal, ainda é importante se atentar para a necessidade de algumas melhoras no nosso ordenamento. A gente ainda tem, muito embora tenha havido um incremento da legislação penal, nós percebemos que no parágrafo 13 do artigo 129, quando fala de violência contra a mulher, de lesão corporal,
por ser mulher... 129 é a lesão corporal, explica. O artigo 129 é o artigo do nosso Código Penal que pune a conduta daquele que ofende a integridade da mulher por ser mulher, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou em um contexto de menoscabo e menosprezo. Quando isso envolve lesão grave e lesão gravíssima, houve uma dificuldade no nosso ordenamento na hora de colocar o aumento que tem no parágrafo 9º. Então, digamos assim, o sujeito mata em razão da violência doméstica. É feminicídio, pena de até 40 anos. E se ele espanca a mulher em razão de violência doméstica? É o 129, a senhora disse o parágrafo 13. Como é que fica a pena nesse caso? Essa é uma pena que ela foi aumentada, só que eles desconsideraram a lesão grave e a lesão gravíssima nessa consideração do aumento. E aí gerou uma dificuldade de interpretação se você vai aplicar a pena do parágrafo 2º, se vai aplicar as penas aplicáveis para homens ou para as pessoas fora de contexto de violência doméstica. O espancamento... E fica menor. Tá, mas o espancamento em razão da violência doméstica, a pena fica menor do que um espancamento com lesão grave? Fica. Para alguns doutrinadores fica, para alguns estudiosos do direito, fica menor do que se a vítima for um homem, por exemplo. Então aqui depende de um esforço interpretativo de falar que essa previsão foi desproporcional, quando uma técnica legislativa um pouquinho mais cuidadosa evitaria essa confusão. E Congresso Nacional, querendo ajudar, acaba atrapalhando. Quer dizer, o sujeito que espanca uma mulher em condição de violência doméstica, ele cai ali no artigo do Código Penal que dá uma pena menor do que se ele espancar, por exemplo, uma mulher sem a condição da violência doméstica e produzir lesões gravíssimas. Ou seja, precisamos consertar isso aqui. Agora, eu quero focar ainda nessa área de segurança, dizendo o seguinte, está claro que só aumentar pena não resolve. Quer dizer, o Congresso Nacional acha que aumentando pena resolve tudo, ou seja, joga para 40 anos e vai diminuir o feminicídio. Não está diminuindo. E a senhora colocou um ponto importante que eu queria explorar, que é o ciclo da violência. O que acontece? Por que este ciclo da violência não é interrompido quando o agressor, o homem, começa a humilhar a mulher, começa a privá-la economicamente, começa a violentá-la sexualmente, dizendo que ele tem o direito de ter relações sexuais na hora que ela não quer? Por que esse ciclo não é interrompido? E qual é a contribuição, a relação entre não interromper esse ciclo e os 1.500 feminicídios do ano passado? Acho que a gente precisa primeiro explicar o que é o ciclo. O ciclo ele começa com um episódio de violência, e na sequência, a tendência é a mulher procurar ajuda de um familiar, da polícia, independente de onde ela procurar. O autor, consciente dessa procura que a mulher faz de ajuda, ele retrocede. Ele pede desculpa, ele diz que vai mudar, ele altera o comportamento de maneira provisória e ele vai para aquilo que a gente chama de fase de lua de mel. Só que ele não fica na fase de lua de mel. Depois de algum tempo, essa violência escala e volta de novo para um novo episódio. O que acontece? A cada retorno, a cada ciclo desse, a violência ela se agrava e mais do que isso, gera uma percepção da mulher de que ela tem algum controle nesse ciclo. De que se eventualmente ela não discutir, se ela fizer o jantar, não vai ter um outro episódio. E que ela não reconheça a violência, porque a pessoa ela não é violenta o tempo inteiro. É muito comum as vítimas falarem, inclusive, que ele é uma boa pessoa, ele é um bom trabalhador, ele é um bom pai, mas que ele só é violento, por exemplo, nos fins de semana. Ou nos dias de jogos, nos dias que ele bebe. Mas a frequência disso também vai aumentando. Isso gera, além da sensação de perda de controle da vítima, uma dependência muito alta. Ela ainda não consegue romper esse ciclo por causa da dependência emocional, por causa do medo do que ele pode fazer com os filhos, porque muitas vezes os filhos são utilizados para manter a mulher no ciclo. Por causa de dependência econômica, porque às vezes... Eu acho difícil de romper, porque ela está ali dentro da casa, ela depende dele, o dinheiro está entrando, ela não tem nem como sair de casa, às vezes como pegar uma condução para ter uma delegacia. Como é que se pode estruturar, a partir do Ministério Público mesmo, um apoio a essas mulheres para que elas consigam
dar vazão a essas denúncias e interromper esse ciclo até chegar num momento que ela é morta? Eu vou dividir em algumas frentes essa resposta. As medidas protetivas de urgência, elas podem ser pensadas também considerando a violência patrimonial e como romper o ciclo. Então, elas podem envolver alimentos, elas podem envolver a busca de pertences, às vezes os pertences de trabalho. Uma mulher que, por exemplo, trabalha com costura, buscar as máquinas de costura. É ainda possível se pensar nesse caso em auxílio aluguel. A gente tem previsão no âmbito do Estado tratando de benefícios semelhantes. É possível ainda se pensar em outras parcerias que o Ministério Público de São Paulo tem, e outras instituições têm. Eu vou mencionar só algumas focadas tanto no fornecimento de vagas para as mulheres em situação de violência doméstica, vagas de emprego. E aqui nós temos normativas que destinam algumas vagas de terceirizadas do setor público para mulheres vítimas de violência doméstica, com parcerias com instituições para fornecer essas vagas. Então, nós temos no âmbito do município de São Paulo, parceria do MP de São Paulo, Tribunal de Justiça, OAB e diversas outras instituições, um programa que é o Tem Saída, que é exatamente para direcionar vagas de emprego e busca empresas que se dispõem a fornecer vagas de emprego para as mulheres. O Poder Executivo, e quando eu falo Poder Executivo, eu estou falando União, Estados e municípios, não teriam que se mobilizar, porque eles que detêm a chave do cofre. Sim. Ou seja, para criar um sistema de amparo econômico e estrutural para que a mulher possa ter fazer uma denúncia e ser protegida, fazer uma denúncia e não ser penalizada economicamente, porque senão esperar ocorrer a morte para botar o sujeito na cadeia é algo que não funciona. Nós poderíamos ter prevenido esse homicídio. Eu concordo muito com isso que o doutor disse. A gente precisa não só do auxílio aluguel, porque ele se destina só a uma área do que a mulher precisa. Ele não vai suprir alimento, ele não vai suprir luz, ele não vai suprir água, ele não vai suprir várias outras necessidades que ela tem para romper o ciclo. É lógico que a gente tem algumas outras políticas pensando em empreendedorismo, mas acredito que seria importante sim pensar em algum auxílio assistencial, ainda que por um período limitado para a mulher vítima de violência. Nós só temos auxílios semelhantes para os órfãos do feminicídio. E aí, em previsão tanto da legislação do município de São Paulo, como da legislação federal. Esperar matar a mãe para dar o auxílio ao órfão? Pois é, a gente está trabalhando com um cenário muito mais grave. O ideal era trabalhar mais cedo. E os ministérios públicos, o Ministério tem uma força enorme. Ele não pode pressionar o Poder Executivo para que ele faça isso através de exigindo políticas públicas, tem um instrumento do inquérito civil, enfim, tem condições. Se não houver estrutura para a mulher sair desse ciclo eterno de violência, nós vamos continuar só botando na cadeia depois dela ter sido morta o seu agressor. Acho que esse é o principal aspecto que eu vejo da atuação do Ministério Público. É atuar de maneira estrutural para o problema que ele é estrutural e que não dá para solucionar numa área só. Nós temos, além do inquérito civil, que serve para fomento de políticas públicas e para investigação de omissões estatais estruturantes como essa, o PAA, que é um procedimento de acompanhamento de políticas públicas que também tem essa finalidade, além do PAA. Procedimento de acompanhamento, que ele é focado em acompanhar políticas públicas. Ele é um procedimento mais recente, ele não surgiu com a Lei de Ação Civil Pública como inquérito civil, mas ele tem sido muito utilizado, tanto para cobrar, por exemplo, que as guardas municipais atuem também na fiscalização de medidas protetivas, para incrementar a estrutura de delegacias, melhorar atendimento, para cobrar políticas assistenciais. Deixa eu fazer uma outra questão que tem me perturbado bastante. Nós estamos falando da violência doméstica quando existe coabitação, ou se moram na mesma casa, ela está ali submetida. Mas eu estou ficando em estado de choque
o número de homens matando mulheres em razão de relação afetiva e sem essa coabitação, sem morar na mesma casa. Namorado, noivo, recentemente teve um fato que foi repugnante. O sujeito invadiu um shopping center, matou na frente de uma joalheria ali, a moça com várias facadas. Toda hora a gente abre no noticiário, jogou a namorada do apartamento, passou com o carro em cima, arrastou. Ou seja, como coibir esse outro tipo de criminalidade que muitas vezes não vem num ciclo? O jeito tem um acesso de fúria, ou ele se julga possuidor ou dono da mulher ou da namorada e pratica esse crime. Mesmo esses casos, eles estão dentro do ciclo. O ciclo ele não é interrompido, na grande maioria das vezes, com a cessação da coabitação. Ele continua através de perseguição, ele continua através de ameaças, ele continua ainda que à distância. O que tem auxiliado muito no rompimento do ciclo são as medidas protetivas de urgência, que na prática o percentual de vítimas de feminicídio que eram protegidas por medida protetiva é muito baixo na proporção. Então as medidas protetivas sim funcionam, é lógico, nós temos exceções em que elas precisam de maior enforcement, precisam de tornozeleiras, precisam de alguns incrementos para se tornarem mais coercitivas, mas elas auxiliam muito. E aqui eu acho importante reforçar alguns dos mecanismos que auxiliam a medida protetiva a ser mais efetiva. Nós temos tanto o Guardiã Maria da Penha, que é a Guarda Civil, em parceria com o Ministério Público, atuando em rondas na região da Casa da Mulher, fazendo visitas, fornecendo botões do pânico e mecanismos de acesso de maneira mais rápida. Isso está muito espalhado ainda? Está incipiente? Atualmente em torno de 65 municípios do estado, algo em torno disso. Capital do estado de São Paulo? Nasceu aqui, em 2014. Mas São Paulo é muito grande, tem essa periferia distante. Nasceu aqui, nós temos algo em torno de 7 mil casos de mulheres acompanhadas atualmente pelo Guardiã Maria da Penha. E o acompanhamento da Guardiã de São Paulo é muito efetivo. Eu inclusive já visitei no local e foi o primeiro projeto com essa ideia de que a protetiva não é só um papel que precisa ser acompanhado, que foi feito e nasceu aqui em São Paulo. Agora, por favor, quer completar? Acho que eu quero. Para completar, para falar das tornozeleiras. Ótimo. Nós precisamos ampliar o número de locais abarcados pela tornozeleira, porque ela é uma ferramenta muito importante. Mas ela é uma ferramenta importante que precisa ser trabalhada com o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, com uma gestão eficiente de risco, conhecendo e indicando os casos para encaminhamento para a tornozeleira que sejam os mais... que apresentam uma chance maior de letalidade. Porque, obviamente, os recursos são finitos. Nós temos, por exemplo, um número muito grande de lesões, de medidas protetivas. Fornecer tornozeleira em todos esses casos é muito complexo, orçamentariamente falando. O Estado tem que entender que é uma questão de prioridade, né? E fazer investimentos. Tem dinheiro para tanta bobagem? Não pode ter dinheiro para isso? E tem dinheiro, inclusive, carimbado, porque tem verba do Ministério de Segurança Pública que vem destinada especificamente para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. O nosso tempo está acabando, eu tenho mais 2 perguntas para fazer ainda, eu não posso deixar de fazer. A primeira pergunta é a seguinte: tem muita gente que diz que há falsas vítimas que abusam de denúncias de violência doméstica. Tivemos ali um caso com o Johnny Depp e a esposa dele, que foi um caso de falsa denúncia, e isso provocou realmente, prejudicou bastante o trabalho de combate ao feminicídio. Qual é o percentual que tem mesmo? Se existe mesmo isso? Se isso é lenda? Qual o percentual de denúncias falsas em relação às denúncias reais e efetivas? Os estudos que existem sobre a temática indicam que o número de denúncias falsas não chega a 5%. A gente tem muito mais casos de mulheres que são vítimas de violência e que às vezes não procuram ajuda por medo de ser vítima de violência processual do que denúncias falsas. Perfeito. Quer dizer, então o percentual é menor e é preciso que também os juízes, os delegados, delegadas, promotores fiquem atentos para separar o joio do trigo. Sim.
Uma última pergunta, a questão da educação, que é a prevenção. Nós tivemos uma evolução muito grande em questões como proteção animal. Antigamente, matar um passarinho com estilingue, caçar um animal, submeter à tortura um cachorro ou um animal silvestre, era visto como normal. Você tinha até aqueles ditados, né? Matar 2 coelhos com uma cajadada, ter que matar o leão por dia, até isso se evita falar. Também no caso da homofobia, da discriminação por orientação sexual e também no caso de racismo, houve uma evolução muito grande, né? O que está faltando para trazer essa educação e essa prevenção com os mesmos resultados para a violência contra a mulher? Nós já temos previsão na nossa lei de diretrizes e bases de falar sobre a temática. O que nós precisamos é que isso entre mais no dia a dia. E se eu tivesse que apontar uma medida, essa seria a medida. Porque nós precisamos da educação para transformar uma cultura. E foi inclusive o que reconheceu o Reino Unido recentemente, quando ele previu que crianças e adolescentes têm que aprender sobre violência contra a mulher, sobre respeito à mulher, sobre não discriminação. E isso envolve ainda um reconhecimento de que crenças sobre inferioridade de mulher, utilização de estereótipos e incentivo à violência contra a mulher tem crescido nos últimos anos. E mesmo essas brincadeirinhas que se faz de machismo, não sei o quê, hoje não tem mais graça nenhuma porque são brincadeiras que podem levar a estímulo da prática da violência. Começa sempre de uma maneira aparentemente inocente, né? Começa. Isso a gente já aprendeu quando estudou racismo, quando a gente pensa em racismo recreativo. Isso gera insensibilidade, isso banaliza e isso passa a percepção de que aquela conduta ela é aceitável. Doutora Vanessa, acabou o nosso tempo, infelizmente. Nós temos muito mais coisa para falar, mas fica para o próximo. Aqui sempre tem aquele gostinho de quero mais. Então, nós ficamos por aqui, viu? E para você que gosta do jeito Jovem Pan, não deixe de fazer sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha nosso conteúdo exclusivo, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Discutindo Direito. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.